Salve, salve, doutores! Estamos juntos mais uma vez nesse curso chamado Gramática para Passar, aqui com o seu professor Lucas Lemos, professor de língua portuguesa do Gran Cursos Online. Como eu sempre digo, para mim é uma grande alegria poder dizer que eu faço parte da equipe Gran Cursos Online. E agora, para falar de um dos assuntos que mais me alegra, que é oração subordinada adjetiva. É isso mesmo. Na tela, acompanhe comigo, porque você vai perceber que a oração subordinada adjetiva ela poderá ser restritiva e poderá ser explicativa. E qual a diferença? Vamos entender isso. Bom, olha só. A oração subordinada adjetiva restritiva é aquela sem vírgula. Sem presença de vírgula. Já a oração subordinada adjetiva explicativa é aquela com a presença de vírgula. Então, restritiva sem vírgula, explicativa com vírgula. Mas isso, o menino, o candidato, que é colocado em milésimo, chega lá em milésimo colocado, ele sabe isso. Claro, tem que saber mais, você, meu aluno, vai saber mais. A oração subordinada adjetiva restritiva, eu entendo que é o seguinte, ó. Parte do todo. E a oração subordinada adjetiva explicativa, ela tem o todo. Mas antes de falar de oração subordinada adjetiva restritiva ou explicativa, eu trago para você um exemplo bem legal. Qual exemplo, professor? Um exemplo de que eu gosto bastante, que eu trago há muitos anos na minha vida profissional. Desde quando eu comecei a dar aula lá em 2009, eu já usava este exemplo e continuo usando, porque é bom. É bom. Homem mortal. Olha só. Esse é um exemplo clássico na minha vida. Homem mortal. Você concorda que mortal é característica do homem? É, professor, mortal é característica dele. Então, mortal é um adjetivo. Adjetivo. E a minha pergunta aqui é simples. Todo homem é mortal? Professor, claro aí. Eu não conheço nenhum que não seja. Todo homem é mortal. Então, eu chamo esse adjetivo de adjetivo explicativo. Porque eu trabalho com a ideia do todo. A noção do inteiro aqui dentro. Né? Porque todo homem é mortal. Eu consigo transformar, por exemplo, isso em oração subordinada adjetiva explicativa. Quer ver? Ó. Esse comportamento é típico do homem que é mortal e está sujeito ao erro. Todo homem é mortal e está sujeito ao erro? Por favor, faça um gesto positivo. Sim, professor, todo homem é mortal e está sujeito ao erro. Então eu tenho uma ideia explicativa. Perfeito, na tela. Continue comigo. E aí, o segundo exemplo que eu trago para você é homem safado. Pode ser? Homem safado. Concorda comigo que safado é uma característica dele? É, professor, um adjetivo. Um adjetivo aí, safado é característica dele, professor. A minha pergunta qual é? Você já sabe? É isso mesmo. Todo homem é safado? E aí? Minha pergunta é essa. Todo homem é safado? Professor? Não, né? Então o adjetivo aqui é um adjetivo restritivo. Por quê? Porque você vai pegar uma parte do todo. Você trabalha com uma parte do todo. Esta é que é a informação importante aqui. Porque quando o adjetivo é um adjetivo explicativo, você trabalha com a noção do todo. Todo homem é mortal. Agora, quando o adjetivo é restritivo, você pega uma parte desse todo. Do grupo de homens, você quer falar de qual? Não, professor, mas todo homem é safado. Não, para com isso. Não, para. Para que tá feio. Tá bom, vamos pensar. Turma, eu vou partir aqui para raciocínios.
Existe um raciocínio chamado de raciocínio dedutivo e um raciocínio indutivo. Raciocínio dedutivo é aquele raciocínio, o nome já diz, você deduz, né? Dedutivo é aquele que vem do geral para o particular. Raciocínio indutivo é aquele que sai do particular para o geral, ou seja, aquilo que você induz. Legal. Na língua, eu sempre devo utilizar um raciocínio dedutivo, nunca, jamais indutivo, sempre dedutivo, sempre dedutivo. Você sempre vai deduzir. Eu não posso por aí sair falando que todo homem é safado, professor. Para com isso. Para com isso. Tem muito homem bom por aí querendo um relacionamento sério. Não é? É. Agora você fala que todo homem é safado? Não. Tem que ter uma diferença aí. Eu não posso falar que todos são iguais. Às vezes, são essas mulheres por aí que saem falando que todos os homens são safados. Às vezes são elas que acabam olhando para todos os homens com os mesmos olhos. Tem que ter uma diferença aí. É ou não é? É, professor, tem que ter uma diferença. Então eu não posso afirmar que todos são iguais. Então nesse momento, quando eu falo de homem safado, você quer falar de qual homem? Apenas daquele que é safado. Estamos conversados? Por favor, faça um gesto positivo. Entendendo que a ideia explicativa é a ideia do todo. Claro que aqui eu ainda não falei de vírgulas, mas é porque aqui são só adjetivos. Daqui a pouco eu falo sobre a questão de vírgula, mas é dentro da oração subordinada adjetiva. Então, explicativa é a ideia do todo e a restritiva é a parte do todo. Eu quero que você olhe para a tela e observe comigo mais um exemplo. Na tela. Vamos lá comigo? Disse assim. Os políticos brasileiros que são corruptos não merecem apoio popular. Vamos lá. Turma, no lugar do que? Caberia o qual, a qual, os quais, as quais? É, professor, ó, os políticos brasileiros, os quais, né? Os quais. Você já estudou pronome relativo comigo antes, sabe que o pronome relativo, ele tem uma função que é chamada de função o quê? Função anafórica, ele retoma um termo antecedente, ó. O que eu recomendo aqui é você isolar a oração subordinada do resto da oração. Ó, vamos isolar aqui, ó. Que são corruptos. Tá vendo o resto da oração lá, ó? Lê toda a oração aí, sem esse trecho que nós destacamos. Os políticos brasileiros não merecem apoio popular. Aí nós temos aqui dentro o seguinte. Temos uma oração que é dada como oração subordinada adjetiva. Nós temos a presença das vírgulas? Temos. Então, se tem vírgula, ela é o quê? Ela é explicativa. Tá? Ela é explicativa. Aí, como é que pode acontecer na questão da prova? O que o examinador pode perguntar? Ele pergunta exatamente o que eu trouxe para você. O autor do texto adota uma postura generalista ao afirmar que todos os políticos são corruptos. Turma, o autor do texto, ele adota uma postura generalista aí nesse caso, ao afirmar que todo político é corrupto? E aí? Veja bem, ele usou o emprego das vírgulas, não foi? Nós temos as vírgulas aqui, ó. E as vírgulas não trazem essa ideia explicativa? E a explicativa é a noção do quê? Do todo. Ou seja, ao usar essas vírgulas, você acaba entendendo que todo político brasileiro é corrupto. Então, o examinador, o autor deste texto, ele adotou uma postura generalista, ele generalizou? Sim. Agora, eu, Lucas, preferiria retirar as vírgulas. Porque ao retirar as vírgulas, eu mudo o sentido. Mas no meu ponto de vista fica melhor. Porque, olha, os políticos brasileiros não merecem apoio popular. Quais? Sem as vírgulas, quais? Professor, aqueles que são corruptos. Agora, com as vírgulas, eu vou entender que todo político brasileiro é corrupto. Melhor não, ué. Quem é que não merece apoio popular? Todo político brasileiro, professor. Tá vendo? Porque as vírgulas trabalham com a ideia da explicação. Observe na tela mais um exemplo. Observe esse texto. O brasileiro que é mal instruído não está preparado para o mercado de trabalho.
Vamos lá. No lugar do que? Caberia o qual, a qual, os quais, as quais? Professor, cabe, ó. Um brasileiro, o qual? Retomando aqui, ó. Brasileiro. Observe que você não pode levar isso daqui somente pela questão da interpretação. Você tem que ver como é que está o texto originalmente. Aqui é um pronome relativo. Vamos separar a oração? Qual é a oração? Que é mal instruído. Quer dizer, oração subordinada adjetiva. Tem vírgula? Tem? Não, né, professor? Então ela é adjetivo o quê? Restritiva. Por quê? Porque pega um pedaço do todo, uma parte do todo. Restritiva. Sem vírgula é restritiva. Agora olha só. Quem é que não está preparado para o mercado de trabalho? O brasileiro. Agora, qual brasileiro? Todos ou uma parte? Qual brasileiro não está preparado para o mercado de trabalho? Professor, uma parte. Por quê? Porque está sem vírgula. Agora, se eu tivesse inserido vírgulas, seriam todos? Seriam todos. Porque se tivéssemos colocado vírgulas, eu entenderia que quem não está preparado para o mercado de trabalho, brasileiro, no sentido generalizado, todo brasileiro. O brasileiro não está preparado. O brasileiro, todo. Porque todo brasileiro é mal instruído. Agora, sem as vírgulas, quem é que não está preparado para o mercado de trabalho? Somente o brasileiro que é mal instruído. Então, esse tipo de exemplo aqui, turma, exige de você o quê? Exige atenção. Pera aí, vou pegar aqui o... Pronto. Peguei aqui. Olha só. Observando aqui. Tudo vai depender da sua intenção. Tudo depende da sua intenção. Se você colocou vírgulas, entendi que é a noção do todo. Porque todo político brasileiro é corrupto. Eu não gosto. Eu, Lucas, retiraria estas vírgulas. Por quê? Porque eu não quero generalizar. Mas o que o examinador faz? Ele coloca as vírgulas e vai perguntar lá, ó. Ele adota uma postura generalista ao afirmar que todos os políticos são corruptos. Isso é uma questão de quê? De interpretação. Só que você precisa conhecer a análise. Tem que saber o emprego das vírgulas. Olha que legal isso daqui. Eu estou aqui contextualizando a gramática para você. Mostrando a análise gramatical e ao mesmo tempo uma interpretação verbal. Ou uma interpretação de texto. Né? Uma interpretação textual. Legal, né? Olha aí, ó. Então, uma parte dos brasileiros é que é mal instruído. Compare 2 exemplos na sua tela agora. Diz assim: deve-se punir o administrador que age de má fé. Turma, no lugar do que caberia o qual, a qual, os quais, as quais? Professor, deve-se punir o administrador o qual age de má fé. Beleza? Retomando aqui, ó. Administrador, significando que esse aqui é pronome relativo. Pronome relativo. E aí, se este que é pronome relativo, introduzir uma oração. Qual o nome dela, por favor? Oração subordinada de natureza adjetiva. Lembrando que a oração subordinada adjetiva é aquele que traz uma característica. Então, o que age de má fé é uma característica do administrador. Agora, a minha pergunta aqui é: eu devo ou não colocar essa oração que age de má fé entre vírgulas? Coloco ou não coloco entre vírgulas? No caso, colocaria uma só, né? Eu prefiro não colocar. Porque se eu colocar, eu vou entender que todo administrador age de má fé. Então eu prefiro sem vírgula e entender que é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Restritiva. Por quê? Porque pega uma parte do todo, né? Uma parte do todo. Porque todo administrador age de má fé? Não, professor. Deve punir qual administrador? Só o que age de má fé, né, professor? Nem todo age de má fé. Legal. Aí continue, ó. Segunda frase. Esses direitos atingem as mulheres que merecem respeito e dignidade. No lugar do que? Caberia o qual, a qual, os quais ou as quais? Professor, as quais, retomando, mulheres, significando que esse que é pronome relativo. Se este que é pronome relativo, ele introduziu uma oração. Qual o nome dela? Oração subordinada adjetiva.
adjetiva. Oração subordinada adjetiva. Legal, professor. Oração subordinada adjetiva. Agora, eu coloco a vírgula ou não coloco? Coloco ou não coloco vírgula nesse texto? Lembrando, se eu não colocar, deixar do jeito que está, ela é restritiva. Sem vírgula é restritiva. Agora, colocou a vírgula, ela se torna, por favor, explicativa. E aí, coloca ou não coloca vírgula? Bom, professor? Ah, professor, acho que melhor não, né? O senhor não conhece a minha vizinha? Porque meu aluno sabe o quanto que eu gosto de vizinho, né? Você não conhece minha vizinha, professor? Não, para com isso. Para com isso. Toda mulher merece respeito e dignidade ou não? Claro que merece, professor. Claro. Então, eu prefiro colocar. Agora, se você não colocar, o risco é seu. O texto é seu. Você pode querer não colocar, mas saiba que muda o sentido. Eu prefiro colocar porque eu entendo que toda mulher merece respeito e dignidade. Na tela, acompanhe comigo e veja que é preferível que você insira a vírgula aqui, entendendo que ocorre uma oração subordinada adjetiva explicativa. E a explicativa trabalha com a ideia do todo, do inteiro. Dito tudo isso, eu só posso fazer com você agora uma questão, que disse assim: o sentido original do texto seria alterado caso a oração, que só tinha certezas, fosse isolada por vírgulas. Bom, olha só, o homem que só tinha certezas quase nunca usava ponto de interrogação. Vamos separar a oração, ó, que só tinha certezas. Esse aqui não é um pronome relativo, porque eu posso dizer lá, o homem, o qual? Tomando aqui homem, pronome relativo, introduzindo, oração subordinada adjetiva. Legal? Agora, se eu colocar vírgulas, vira explicativa. Sem vírgula, restritiva. E isso muda o sentido? Claro, porque se eu trabalho com a explicativa, eu pego a noção do todo, com vírgulas. Porque todo homem tinha certezas. Então, ó, se eu colocar entre vírgulas, eu vou entender que todo homem tinha certezas. Sem vírgula, quem é que quase nunca usava ponto de interrogação? Professor, só o homem que tinha certezas. Essa questão está o quê? Na tela. A questão está correta. O sentido seria alterado? Com certeza. 188. Disse: a oração que sofreu os reflexos da deliberação. Essa oração aí, ela é indispensável ao sentido do período, pois delimita a referência de pessoas. Vamos ver. É por meio dessas audiências que o responsável pela decisão tem acesso às diversas opiniões sobre a matéria debatida. E abre oportunidade para as pessoas que irão sofrer os reflexos da deliberação. Eu vou destacar aqui, ó. Que irão sofrer os reflexos da deliberação. Abre oportunidade para as pessoas se manifestarem antes do seu desfecho. Tá, esse aqui é pronome relativo, ó. Abre oportunidade para as pessoas as quais. Pronome relativo introduzindo a oração subordinada adjetiva. Agora, esta oração que está aí é indispensável? Bom, só olhar. Ela é explicativa ou restritiva? Professor, sem vírgula, não tá? Então ela é restritiva. Restritiva, guarde uma informação que eu vou te trazer aqui agora. Restritiva ou especificativa. Restritiva ou especificativa. Você está especificando. Turma, abre oportunidade para quais pessoas? Abre oportunidade para todas as pessoas? Abre oportunidade para todas as pessoas se manifestarem? Não. Abre oportunidade apenas para as pessoas que irão sofrer os reflexos da deliberação. Porque se é restrição, você está pegando o quê? Uma parte do todo. Uma parte. O examinador está falando que essa oração é indispensável. Ela é indispensável. Porque ela delimita a referência de pessoas? Sim, delimita. Por quê, professor? Porque se eu tirar, vai fazer uma falta tremenda. Se eu retirar essa oração do texto, eu vou entender que abre oportunidade para todas as pessoas se manifestarem. Essa oportunidade é para todas as pessoas se manifestarem ou somente para as pessoas que irão sofrer os reflexos da deliberação?
Tá vendo? Então abre oportunidade para as pessoas que irão sofrer os reflexos da deliberação. Então você acaba o quê? Especificando. Você restringe, especifica quais são as pessoas. Então essa oração é indispensável? É. Porque se tirar vai fazer falta. Professor, sim. E se fosse entre vírgulas? Ah, não. Aí seria outra história. Se estivesse aqui entre vírgulas, beleza? Se estivesse entre vírgulas, beleza. Eu poderia, ó, dispensar. Por quê? Porque quando ela é explicativa, ela trabalha com a noção do todo. E quando ela é restritiva, parte do todo. Na tela. Vamos anotar? Vamos deixar tudo isso muito bem especificado. A questão primeiro está correta, porque ela é restritiva. E se ela é restritiva, ela é parte do todo. Muito bem. E vamos aí à nossa questão de número 188, que traz assim. A retirada da vírgula empregada no trecho alteraria os sentidos originais do primeiro período? Ó, quer tirar essa vírgula aqui, ó. Passávamos férias na fazenda da Jureia, que ficava na região de lindas propriedades cafeeiras. Olha só, ficava na região de lindas propriedades cafeeiras. Esse aqui não é pronome relativo? Então introduzi a oração subordinada adjetiva. Tem vírgula? Tem, professor. Então ela é explicativa. Se eu retirar essa vírgula, vai alterar o sentido? Vai, claro que vai. Por que, professor, que altera o sentido? Ué, simples. Porque do jeito que está com a vírgula, existem quantas fazendas da Jureia? Uma. Qual? A que ficava na região de lindas propriedades cafeeiras. Só existe uma fazenda. Agora, quando você retira essa vírgula, sem a vírgula, você cria uma parte do todo, correto? É como se você criasse categorias. Aí ele passava férias na fazenda da Jureia. Mas qual fazenda da Jureia? Porque ela tem tantas. Você quer falar de qual? Tá vendo? Ah, professor, eu quero falar daquela que ficava na região de lindas propriedades cafeeiras. Tá vendo a diferença? Quando é explicativa, só existe uma fazenda da Jureia. Só tem uma. Qual? A que ficava na região de lindas propriedades cafeeiras. Só existe uma. Quando eu retiro essa vírgula, eu tenho pelo menos duas. E aí quando você tira essa vírgula, vai restringindo, vai. Se tirou a vírgula, virou restritiva. Quando você retira e se torna restritiva, é porque você vai especificar qual a fazenda. Qual fazenda? Passava férias em qual fazenda da Jureia? Qual delas? Tem tantas. Você passava férias em qual? Não, eu passava férias naquela, que ficava na região de lindas propriedades cafeeiras. Tá vendo? Então, se você retira a vírgula, altera o sentido original? Claramente. Na tela, e faça a última questão comigo, a questão 190, que disse assim. A supressão da vírgula altera efetivamente o sentido da frase. Vamos ver qual que vai alterar o sentido da frase, tá? Isso aqui é questão de pontuação. Pontuação. Questão Fundação Carlos Chagas, FCC. Disse assim. A ideia mesma de felicidade parece ter bem pouca relevância no curso da caminhada da civilização. Isso aqui você estudou comigo lá atrás, tá? Isso aqui é uma adjunta adverbial. E esta vírgula aqui, ó, como está em ordem direta, é uma vírgula que trabalha com a ideia da ênfase, uma vírgula enfática. Nós falamos disso lá atrás, que a FCC gosta bastante, eu já tinha até feito questões mostrando sobre essa pontuação aí, né? Então, ela tem uma vírgula enfática. Só enfática, não vai alterar sentido, não. Ao longo dos últimos 5 séculos, isso daqui, ó, essa vírgula aqui é até uma vírgula obrigatória, tá? Se retirar, altera o sentido? Não, não altera, mas tem prejuízo gramatical. Por quê? Porque é uma adjunta adverbial deslocado de longa extensão. Então, ó, deslocado de longa extensão. Se retirar aí, não vai alterar o sentido, mas vai prejudicar a correção. Então, mesma coisa aqui, ó. Letra C, ó. Para muitos homens, não faz sentido indagar. Ou seja, isso aqui também é adjunta adverbial. A adjunta adverbial deslocado. A adjunta adverbial de opinião, tá? Na letra B é a adjunta adverbial de tempo, né? Agora é opinião, deslocado. Ô professor, e pode inventar agora? Pode? Não. Você que está estudando comigo sabe que eu não estou inventando, né? Quer dizer, na opinião de muitos homens, não faz sentido indagar. Ah, professor, é verdade. D. A pouca gente ocorre indagar. Ocorre indagar a pouca gente. Sobre o sentido do progresso. Do progresso que atinge uns poucos privilegiados, tá vendo? Do progresso qual atinge.
Então esse aqui é pronome relativo, introduzindo oração subordinada adjetiva. Que ela é, no caso, ela é o quê? É explicativa. Se eu retirar, vai alterar o sentido do texto? Vai alterar o sentido do texto. Então pronto, ó. Esta é a sua resposta. Essa vírgula aqui, você pode tirar ou não do ponto de vista gramatical. Mas do ponto de vista semântico, se você tirar, altera o sentido do texto. Isso nós estudamos. E na letra E, na argumentação do autor, aqui é um deslocamento também, ó, adiante adverbial, né? Deslocado. Então, do ponto de vista gramatical, não dá nem para tirar essa vírgula, mas não alteraria o sentido. Mas eu não posso tirar essa vírgula do ponto de vista gramatical, né? Então a vírgula que altera efetivamente o sentido do texto está na letra D de Deus. Bom, olhe bem para mim, por favor. Aqui neste momento eu concluo com você mais um bloco e na sequência eu volto aqui para continuarmos o estudo da língua portuguesa. Ainda tem muita coisa. Eu ainda vou fazer questões com você, comparando o que pronome relativo com o que conjunção integrante, e ainda vou fazer análise sintática desse que pronome relativo. É isso mesmo. Então vai ter muita coisa na sequência, por isso não saia daí, venha comigo no próximo bloco para continuarmos a estudar aqui no Gramática para Passar. Um abraço do LucasLemos.pro.